Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo. Vamos a mais uma atualização do nosso canal. Vamos falar de algumas notícias importantes aqui do nosso dia. Olha só, e saiu pela culatra o desejo de lacrar contra o padre Júlio Lancelotti. Pois é, o, o parlamentar, né? Deixa eu ver aqui, o deputado, é isso? Deputado vereador Ricardo Nunes, do União, que protocolou um pedido de CPI na Câmara Municipal para investigar o padre Júlio Lancelotti, querendo lacrar na internet e também lacrar entre os bolsonaristas, se ferrou. Por quê? Só ontem tivemos registros de 273,9 mil menções ao padre Júlio Lancelotti. E dessas quase 274 mil menções, 97,5 foram positivas ao padre Júlio contra a CPI e apenas 2,5 foram negativas a favor da CPI. Diante de um percentual desse, qualquer defesa do vereador que propôs a CPI foi irrelevante nas redes sociais. Quem disse isso foi o analista Pedro Barciela, colunista do ICL. Foi ele quem fez essa análise, né, de 97,5% de menções favoráveis a Padre Júlio. Servidores, segundo a notícia, servidores do IBAMA paralisam as suas operações ambientais, querendo valorização e respeito. Servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, anunciaram uma paralisação parcial das suas atividades a partir da última segunda-feira, enquanto reivindicam melhores condições de trabalho e reestruturação da carreira de especialista em meio ambiente. Perseguidos e boicotados durante a gestão de Bolsonaro, os servidores do IBAMA e do ICMBio estão entre os responsáveis por derrubar metade do índice de desmatamento da Amazônia em 2023. Sucesso na preservação do bioma rendeu dividendos políticos a Lula e a ministra Marina Silva, que, com a floresta mais protegida, conseguiram retirar o Brasil da condição de pária ambiental e climático do mundo, herança deixada pela gestão do Coisa. E com isso, essa suspensão de atividades externas certamente terá impacto significativo na preservação do meio ambiente, se atribuindo aos 10 anos de total abandono da carreira do servidor público que mais sofreu assédio e perseguição ao longo do governo e que ainda não foi devidamente acolhida, valorizada pelo atual governo, diz uma carta dos servidores do IBAMA. É necessário que o Lula, né, e o governo, Marina Silva, preste atenção nesses servidores que são fundamentais e importantíssimos para a preservação do meio ambiente. Tá? É necessário haver, sim, respeito e valorização à classe dos trabalhadores, não só esses, mas de todos. Mas, como nós estamos falando desses, né, principalmente esses agora. Sabe quem é que elogiou Lula agora, né? O Valdemar da Costa Neto diz que não tem comparação Lula com Bolsonaro. Para ele, o Lula é um camarada do povo, completamente diferente do Bolsonaro. Lula é um fenômeno. Foi bem no governo dele, né? Elogiou a Dilma depois, dizendo que o Lula é completamente diferente, a Dilma também, não tem comparação com Bolsonaro. Primeiro que Lula tem muito prestígio, Lula tem popularidade, é conhecido por todos os brasileiros, Bolsonaro não. O Bolsonaro tem apenas um mandatário. Quando Lula foi eleito a primeira vez à presidência, foi na 4ª tentativa de se candidatar e ser eleito presidente, né? Bolsonaro só era deputado. Tudo bem que com uma vasta margem de tempo, né? 29, 28 anos,
mas mesmo assim não tem a menor comparação. Ele diz também que o Lula, na visão dele, né, o Lula está machucado depois de 500 dias de prisão, com o que aconteceu. E aí ele fala, né, que o Bolsonaro é um camarada diferente dele, não é igual a nenhuma pessoa que ele conhece, né? Bolsonaro não é normal, ele diz, né? Isso eu concordo, Bolsonaro realmente não é normal, né? E aí o que fica é esse elogio aí, né, ao presidente Lula. Seguimos aqui os evangélicos. Os evangélicos, eles não são santos, né? Não foram vítimas. Quem diz isso é Valdemar Figueiredo, idealizador, coordenador, desde 2017, do Observatório da Cena Política Evangélica do Instituto Mosaico. Ele traz aqui nesse artigo a responsabilidade dos evangélicos frente à sua condição política, né? Ele diz que não aceita essa história de que os evangélicos não são responsáveis, são vítimas, porque cada um, antes de tudo, é um adulto, né? Cada um ali sabe muito bem o que estava fazendo. Os evangélicos deveriam ter se contraposto aos seus pastores quando esses usavam do púlpito da igreja para fazer campanha política, né? Os evangélicos, segundo esse jornalista, né? Ele fala o seguinte, que os evangélicos deveriam ter exigido dos seus pastores que fossem pastores, né, na igreja, e não usassem da igreja para fazer campanha política, fazer arminha, ficar abençoando políticos que eram totalmente antidemocráticos. A verdade nua e crua é que o crescimento numérico dos evangélicos no Brasil não correspondeu diretamente ao seu aperfeiçoamento ético. Por isso, traduzimos nas nossas relações sociais, nas nossas debilidades de formação. Bom seria que essas estruturas de poder, com seus respectivos mandatários, não fossem representativa da igreja evangélica. É isso aí, os partidos políticos, no seu planejamento, não veem os evangélicos como uma reserva moral e há muito identificar a diferença entre o discurso de grife e a conversa de mesa de trabalho. As perguntas que não se calam. Qual será a moeda de troca? Quanto custa, no período eleitoral, a igreja de porteira fechada? A ingenuidade entre os evangélicos brasileiros existe o voto de cabresto, o clientelismo religioso e a promiscuidade eleitoral. Nesse jogo, os representantes são imagens no espelho dos representados. Presumir que os eleitos são piores do que os eleitores é algo difícil de sustentar. Originalmente, o voto de cabresto ocorria nos contextos rurais, nos quais os pobres sofriam sérias reprimendas. No caso de desobediência, que ele faz uma comparação, né? O voto de cabresto evangélico é o medo de quê, né? O medo de quem? Ele questiona, né? Mas é um bom texto, né? Vou deixar aqui na descrição para vocês lerem melhor depois, tá bom? E se inteirar, porque eu não quero fazer um vídeo muito grande, mesmo porque eu já gravei pensando que estava gravando, mas não estava. E Alexandre de Moraes, né? Alexandre de Moraes divulga que a ABIN monitorava os passos dele e que sabia que seria alvo crucial do ato do dia 8 de janeiro, caso tivessem conseguido, né, dar o golpe. Desculpa aí, estou meio cansada. Ele fala, além de revelar que os bolsonaristas tentavam dar o golpe dia 8 de janeiro, queriam enforcar, né? O Alexandre de Moraes fala, queriam me enforcar em praça pública. Ele conta aí na entrevista para a Globo que tinha 2 ou 3 perspectivas, né? Seria matá-lo em praça pública, seria sequestrá-lo e depois dar fim ao seu corpo, né? Houve o planejamento, a tentativa de planejamento, inclusive com a participação da ABIN, que monitorava os passos, né, meus passos, para quando fosse necessário realizar minha prisão. Aqui a gente vê, né, o quanto que as instituições
foram aparelhadas, né, foram contaminadas pelo desgovernado do Bolsonaro, né? Graças ao povo, graças a Deus, e Alexandre de Moraes está bem, não aconteceu nada, o golpe não ocorreu, né? A tentativa foi frustrada e as instituições estão funcionando. Bolsonaro vendeu Petrobras muito abaixo do preço em troca de presentes caros. Refinaria Landulfo Alves foi vendida ao grupo Mubadala dos Emirados Árabes Unidos. Em visitas ao país, Bolsonaro ganhou presentes de alto valor, o que está sendo investigado. A notícia da Controladoria Geral da União levantou suspeitas sobre o processo de venda da refinaria Landulfo Alves pela Petrobras ao fundo Mubadala, dos Emirados Árabes. Quem diz é o jornalista Guilherme Amado, na sua coluna do Metrópolis. A autoria destacava que, apesar de solicitar mais prazo ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, para concluir a venda de outras 6 refinarias do Projeto PIO, que previa a venda de 8 refinarias, corresponde a 50% da capacidade do refino do Brasil. Petrobras continua negociação com a RLAM. A CGU argumenta que a estatal poderia ter repetido a etapa de propostas vinculadas conforme previsto no termo de cessação da pátria. Todo mundo sabe, né, o que Bolsonaro queria mesmo era enricar. Nunca foi pela pátria, nunca foi pela família, a não ser a família dele, e nunca foi pelo Brasil, e muito menos por Deus, que não coaduna com nada dessa sujeira, né, trazida por esse desgoverno do Bolsonaro, por aquele desgoverno do Bolsonaro. Ainda sobre o padre Júlio Lancelotti, né, a gente tem aqui a filha da Gretchen, né, que foi uma das pessoas que, quando foram achincalhadas, o padre Júlio Lancelotti tomou suas dores, né, e a paga que ela dá hoje é aprovar, né, aceitar ali, bater palmas para a CPI das ONGs e do padre Júlio Lancelotti. Vereador pela cidade de São Paulo, Rubinho Nunes, divulgou em suas redes sociais, conseguiu 24 assinaturas da CPI das ONGs, tem como alvo o padre Júlio Lancelotti e a atuação da distribuição de comida para pessoas em situação de rua. E aí, a Tami Miranda, que foi defendido pelo padre Júlio Lancelotti, apoia a CPI. Um absurdo total, né? Mas o que esperar dessas pessoas que não têm um pingo de amor ao próximo? E aí, ataques ao padre Júlio querem CPI? Então, bora investigar o que Ricardo Nunes tem feito. Texto de Júlio Bittencourt. Tudo bem, a extrema-direita quer uma comissão para perseguir outros padres, além do padre Júlio, além de levantar a internet em defesa do pároco, o que o dono da ideia, o vereador bolsonarista, queria era lacrar nas redes, conseguir uma reação genial da bancada feminista do PSOL, que tem ali um mandato coletivo. As meninas, né, da bancada feminista vai criar uma comissão para investigar o crescimento de número de pessoas em situação de rua, dando aí a responsabilização para o atual prefeito, né, que realmente abandonou a cidade, abandonou tudo, né, e esse número, pelo menos, 15 mil, pelo menos aqui o motivo é simples, um consenso pela própria Prefeitura de São Paulo, um consenso constatou que a população de rua na cidade de São Paulo saltou 31% durante a pandemia. E foi de 24,3 mil em 2019 para 31 mil em 2021. O número simplesmente dobrou em relação a 2015, quando havia 15 mil moradores em situação de rua.
Então, o Tribunal de Contas do município, em outubro do ano passado, pediu explicações da gestão municipal sobre a apresentação de um plano de ação para acolher pessoas em situação de rua. 6 assinaturas de vereadores do PSOL, bancada feminista, precisam mais de 18 para conseguir uma CPI. A pandegagem antecipa a disputa pela Prefeitura de São Paulo para de julho ao próximo do deputado Guilherme Boulos. Né? Então, o intuito é também atingir o Boulos, né? Que está aí à frente das pesquisas. Vamos ficar de olho e não vamos largar a mão do Padre Júlio de maneira nenhuma. E olha só, PT e PL, última notícia, lideram pré-candidaturas de parlamentares à prefeitura de 2024. Então, a polarização entre o PT de Lula e o PL do Coiso vai permanecer, né, e vai ser levada aí para as eleições municipais de 2024. A relação dos nomes de cada legenda ainda deverá passar por alterações, uma vez que nem todos potenciais candidatos se colocaram na disputa, nem ocorreram todas as conferências partidárias. Algumas pré-candidaturas não deverão ser levadas adiante em meio às negociações e alianças que poderão ser firmadas regionalmente, segundo o levantamento da Folha, feito a partir de informações dos próprios partidos. 48 dos 513 deputados foram listados como pré-candidatos. E é isso. Além de terem Lula e Bolsonaro como referência, PT e PL, tem as duas maiores bancadas da Câmara, 95 do PL e 68 deputados do PT. As eleições municipais exercem influência direta no cotidiano parlamentar, porque muitos deputados são eleitos com o apoio de prefeitos que, por sua vez, defendem envios de emendas dos parlamentares para a realização de obras dos municípios, além da transferências especiais, quando o recurso é enviado sem que se destine a um projeto específico. Segundo levantamentos, haverá embate entre os deputados em 7 municípios até o momento, né? E é isso. Peço para você curtir, compartilhar, se inscrever. Espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo, né? E até a próxima. Vamos ajudar o Padre Júlio Lancelotti, né? Trabalhando nas redes sociais, colocando coisas positivas sobre o trabalho dele. Eu mesma faço parte de uma ONG que ajuda moradores em situação de rua, e posso dizer para vocês, não é fácil a vida das ONGs, tá? Muito pelo contrário. Se houvesse corrupção, né, se houvesse ali vantagens dentro das ONGs, com certeza elas não estariam na penúria que estão, né? Muitos até fechando, porque não conseguem fazer o trabalho a que se propuseram. Pessoal, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal e até a próxima, tá? Podendo ajudar no Pix. Vou deixar aqui, ó, 252-791-61802, tá bom? Qualquer quantia já deixa bastante feliz. Até a próxima, fica com Deus. Tchau, tchau.